reunião do dia 23 de 12 de 2021, sobre a graça do grande arquiteto do universo, dou por aberta a sessão. Próximo item da pauta. É o item 2, apresentação e discussão da ata da reunião da 35ª reunião pública de 16 de 12 de 2021. Terezinha, essa ata foi encaminhada a todos previamente, ok? Sim. Você recebeu algum pedido de alteração, inserção, modificação de algum item da pauta? Não. Então, entendemos que todos os membros leiam a pauta. Alguma posição de algum membro? Está ok. Votação. Para mim está ok. Votação. Ok. Ok. Belezinha? A ata foi aprovada à unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. O item 3, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Idalino Serra Hortêncio. Processo 2021-4130. Ok. Processo 2021 00029004130. Trata-se de autifração lavrada em face de AGN Caetano Eireli, em operação de fiscalização, onde o veículo realizava transporte de passageiros entre a cidade de Anápolis e Goiânia, no estado de Goiás, sem importar autorização de viagem. Em relatório circunstanciado, o agente fiscal informa que foi apresentado a licença de viagem de outro veículo. Através do despacho 436/2021 CFT 06097, a coordenação de fiscalização de transporte da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização do Serviço Público, PGR, informa que, após consulta de seus arquivos, não constatou existência de outros processos em nome da AGN Caetano Eireli, na resolução normativa de 105/2007, nos últimos 12 meses, contado a partir de 4/10/2021. No segmento do feito, a autuada foi devidamente notificada para evitar defesa no prazo de 10 dias úteis, contado a partir do recebimento dessa, que ocorreu em 19/10/2021. Na data 18/10, antes mesmo da notificação, a autuada protocolizou sua peça defensiva, demonstrando, portanto, tempestiva a respectiva defesa. Em síntese, em sua defesa, a autuada alega, em suma, que, abre aspas, no dia 4/10/2021, o veículo do autor IMBs, placa PQC 3213, devidamente registrado junto à GR sobre número de licença de viagem 111.467, transportava 2 passageiros com itinerário entre Goiânia e Anápolis. No exercício do percurso, apresentou defeito mecânico e teve que ser substituído pelo veículo Renault Master Mart L3, placa RBK 2B27, devidamente registrado junto à GR, sob o certificado de registro 2697. Procedida a substituição veicular e retornando ao efetivo itinerário, o veículo do autor foi abordado pelo nobre servidor da GR, que solicitou os documentos de porte obrigatório do veículo, nos termos da resolução 105/2017 CR-AGR. Imediatamente, o motorista, o senhor Flávio Henrique Vieira Lemos, apresentou os documentos solicitados pelo servidor. Mesmo com todo o conjunto probatório em mão, o servidor autuou o veículo da empresa sob alegação que este não precedido dos documentos obrigatórios de autorização, alegando esteio no artigo 78.3 da resolução 105 da AGR. Autuada na busca dos argumentos, se ampara na seção 1 dos passageiros da viagem, resolução 105/2007, como segue, abre aspas. Destaque que a autuação não merece prosperar, visto que os requisitos legais que fundamentam o auto de infração não atendem a pressupostos legais inquiridos pela respeitável colenda Câmara Julgadora da GR, bem como seus requisitos legais não se subsumem ao entendimento normativo da GR, conforme vejamos abaixo. Resolução normativa 105/2017 CR-GR. Subseção 1 dos passageiros da viagem. Artigo 36. Em caso de retenção de veículo, acidente ou avaria, a continuidade da viagem somente se dará em veículo registrado na GR, portando a licença de viagem inicial com os devidos anotações do resto. Destaque que os fatos alegados pelo autor encontram respaldo legal nos termos do artigo 36 da resolução 105 da GR, onde o veículo que apresentou a vaga de defeito foi substituído por outro veículo cadastrado junto à GR, bem como foi procedido todas as anotações necessárias para a continuidade da viagem. Fecha aspas. Em diligência solicitada por este membro, relator, onde foram requeridos alguns posicionamentos por parte da coordenação de fiscalização do transporte, da agência de transporte, em nada agregou ao feito.
pois no que tange ao item 1 informou que a foto foi anexada de forma errônea, e aos itens 2 e 3 simplesmente tergiversou, deixando de atender o requerido. Em síntese, ao relatório. Inicialmente, verifique se a defesa apresentada estão presentes os requisitos de unicidade e ainda atendendo o requisito básico da tempestividade para a sua administrabilidade. Dessa forma, deve ser conhecida, a qual passo a analisá-la quanto ao mérito. Considerando que é de competência exclusiva da GE regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros estaduais, e ela o faz na forma legal, nos termos do que dispõe o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569 de 99, do inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9533 de 19, bem como parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673 de 2014 e do artigo 2º do Decreto 8444 de 2015, considerando primeiramente que é dever do agente fiscal elucidar o fato, buscando todas as formas possíveis para que a autuação tenha robustez, demonstrando que a ação do autuado está em desconformidade com o ordenamento legal, deixando sem margens de dúvida quanto à ilicitude. Assim, quando este mesmo relator solicitou informações, o fez na busca da justiça, diz que a autuação não ficou demonstrada de forma cristalina que a infração tenha ocorrido. Considerando que, conforme anotado no relatório substanciado, o agente fiscal declara que a autuação se concretizou sob o argumento de suposição, pois assim afirma, abre aspas, dando a entender que o serviço estava sendo realizado rotineiramente pelo veículo em pauta, fecha aspas, deixando claro a fragilidade da autuação. Considerando ainda, outro ponto verificado foi o fato do agente fiscal tendo a licença de viagem 111.467, onde consta a lista dos passageiros, não verificar e tampouco identificar os passageiros em transporte e ainda não apresentar o termo de qualificação dos passageiros. Ante o exposto, tendo em vista o que consta nos autos e considerando que não existe respaldo legal para a manutenção do auto de infração, vez que o mesmo não atendeu às formalidades legais, e ainda considerando que a parte autuada trouxe argumentos e documentos capazes de desconstituir o eludido do auto, conforme nos fundamentos legais, assim voto pela anulação do auto de infração, observando o que dispõe no parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569 de 99 e o artigo 34 do Decreto 9533 de 2015. Este é o relatório e voto. A palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está aberta ao membro Gilvan para a leitura do seu voto. Processo número 2021, 000294130, interessado a GM Caetano Eireli. Trata o processo do auto de infração número 40893, lavrado em nome da empresa GM Caetano Eireli, com base no inciso 3 do artigo 78 da Resolução Normativa número 105/2017 CR. Consta do relatório circunstanciado: 1. Que a empresa foi autuada por realizar o transporte rodoviário de passageiros na modalidade de fretamento no trajeto Goiânia-Anápolis, sem portar a autorização de viagem. 2. Que o condutor apresentou uma licença de um outro veículo e não argumentou que estaria prestando socorro e na licença não constava essa observação. 3. Ao final acrescentou, abre aspas, dando a entender que o serviço estava sendo realizado rotineiramente pelo veículo ora em pauta, fecha aspas. Não consta dos autos os termos de qualificação dos passageiros transportados e as respectivas declarações. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 464/2021 e AR recebido em 19/10/2021. Notificada apresentou tempestivamente a sua defesa, que passa a fazer parte deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório 177/2021. Em síntese, ao relatório. Conheço da defesa porque presente os requisitos para sua admissibilidade e entendo-a procedente em face da precária instrução processual. A instrução processual é frágil e não possui elementos para comprovar que a empresa GM Caetano Eireli realizava o transporte rodoviário de passageiros na modalidade de fretamento, consoante se vê no auto de infração número 40.893 e relatório circunstanciado. No relatório circunstanciado, o agente fiscal entende que a autuação se concretizou sob o argumento de suposição ao textualmente afirmar, abre aspas, dando a entender que o serviço estava sendo realizado rotineiramente pelo veículo ora em pauta, fecha aspas. Instada a se manifestar diligência 1,
a coordenação de fiscalização de transportes, nada acrescentou que pudesse justificar o auto de infração que foi lavrado, conforme se vê no despacho 623/2021 CFT. A empresa afirma em sua defesa que prestava socorro a veículo avariado e, junto à sua defesa, a licença de viagem número 111.467 e a relação dos passageiros transportados, bem como o certificado de registro do veículo número 26979. Assim, face à inexistência de provas e baseado na presunção de inocência do infrator, entendo que não existe a conduta infracional caracterizada no auto de infração número 40.893. Essa decisão é amparada no que dispõe o artigo 53 da Lei Estadual número 13.800/2001, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Goiás, em consonância com as súmulas 346 e 473 do STF, que preceituam que, abre aspas, a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, fecha aspas. Voto. Considerando que consta nos autos e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 40.893, em decorrência de que não ficou comprovada a conduta infracional nele caracterizada, com agravante que a instrução processual é frágil e não possui elementos para sua comprovação, voto pela sua anulação, observando que dispõe o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569/1999 e o artigo 34 do decreto número 9.533/2015. Uma vez lido o relatório deste relator e o voto do membro do GOI, a palavra está aberta aos demais membros. Como não tem nenhuma movimentação de algum membro, em votação. Voto com o relator. Eu voto com o relator também. Sem som, Wilson. Voto com o relator. Terezinha, o processo foi julgado e pela anulação do auto de infração a unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. É o item 4, apresentação e discussão de processos a serem relatados pelo relator Giovanni Espírito Santo Batista. O item 4.1, 2021, final 4439. A palavra está aberta ao membro Giovanni para a leitura de seu relato e voto. Processo número 2021, 000294439, interessado Juarez Mendes de Melo, auto de infração 40.938. Trata o processo do auto de infração número 40.938, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes de Melo, com base no inciso 5º do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG. A empresa foi autuada no terminal rodoviário de Caldas Novas por alterar o esquema operacional da linha Goiânia-Mazargão via Piracanjuba e BR-153. Consta do relatório circunstanciado que o veículo de placa OIH 2003 estava em operação na linha Goiânia-Mazargão via Piracanjuba e BR-153, no trajeto Mazargão-Goiânia, via Piracanjuba e BR-153. Porém, iniciou a viagem a partir do terminal rodoviário da cidade de Caldas Novas. Desta forma, o fiscal Luiz André Sardinha Tavares entendeu e consignou no auto de infração, número 40.938, que o esquema operacional da linha foi alterado sem autorização da GR. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 528 e AR recebido em 11/11/2021. Notificada apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. Alega em resumo em sua defesa o seguinte: 1. Inicialmente faz um resumo da autuação e entende que as alegações apresentadas para a lavratura do auto de infração não devem prosperar. 2. Adiante entende que, abre aspas, a autuada não alterou o esquema operacional sem autorização, fecha aspas. 3. Entende que o auto de infração é nulo por inobservância de requisito formal inerente aos seguintes dispositivos do artigo 18 da Resolução 297/2007 CG, na seguinte forma, abre aspas, artigo 18, o auto de infração deverá conter, sob pena de nulidade, os seguintes requisitos básicos. 2. Designação do percurso ou linha em incorrer a infração. 7. Assinatura do agente autuante com a sua qualificação. Parágrafo 1º.
O auto de infração deverá ser lavrado em pelo menos 3 dias de igual teor e forma, devendo o infrator ou seu preposto, quando for o caso, apor o ciente na segunda via. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de ser obtido o ciente ou recusando-se o infrator ou seu preposto a exará-la, o agente fiscal autuante consignará o fato no auto. Parágrafo 3º. Após a lavratura, o auto de infração não poderá ser inutilizado e nem ter sustado a sua tramitação, devendo o agente autuante remetê-lo à autoridade superior competente, ainda que haja incorrido em erro ou engano no seu preenchimento, hipótese em que poderá ser declarado nulo ou sem nenhum efeito legal, fecha aspas. 4. Menciona os campos, número, licença, origem, Caldas Novas e destino Goiânia, e na descrição como linha Mazargão, Goiânia, via Piracanjuba. Grifei. 5. Entende que a linha informada como Mazargão, Goiânia, trata-se da linha Corumbaíba e que está sendo operada com saídas de Goiânia e Caldas Novas nos horários mencionados na defesa. Acrescento que o quadro horário está em conformidade com o ofício circular número 4/2021 e a nota técnica número 3/2021, conforme informou em 14/10/2021 a GR. 5. Adianta, acrescenta, abre aspas, portanto, não há que se falar em alteração sem autorização da concessionária, fecha aspas. 6. Ao final, requer o cancelamento do auto de infração. Em síntese, é o relator. Fundamentação. Conheço da defesa porque apresente os requisitos para sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois, 1. O auto de infração número 40.938 está assinado na forma legal e o agente fiscal André Luiz Tardinho Tavares, corretamente identificado, inclusive com o número de seu CPF. 2. Consta do auto de infração número 40.938 a designação do percurso da viagem, ou seja, o local de onde seria iniciada a viagem e o seu destino, respectivamente, Caldas Novas e Goiânia, bem como a identificação da linha Mazargão, Goiânia, via Piracanjuba, BR-153, quando se vê nos seguintes campos do auto de infração, viagem/descrição. Desta forma, no meu entendimento, está em conformidade com o que dispõe o inciso 2 do artigo 18 da Resolução 297-CG, que textualmente diz, 2, designação do percurso ou linha em que incorrer a infração. 3. A nota técnica número 3 de 2021, que foi encaminhada a todas as empresas do transporte regular pelo ofício circular número 4, em nenhum dos seus dispositivos autoriza a alteração de itinerário, mas tão somente permite a flexibilização de horários. 4. Uma via do auto de infração foi encaminhada eletronicamente para a empresa autuada, via e-mail registrado na GR e devidamente caracterizado no auto de infração 40.938. O auto de infração foi lavrado no ato da fiscalização e não existe a obrigação legal de opor o ciente na segunda via. 5. A linha foi caracterizada corretamente, Goiânia, Mazargão, via Piracanjuba e BR-153, e não como quer dar a entender a autuada em sua defesa, Goiânia, Corumbaíba. 6. A título de agravante, a própria empresa em sua defesa afirma que está iniciando as viagens de Caldas Novas por entender ser permitido na nota técnica 321. As duas linhas, a que foi objeto de autuação e a linha em que a empresa entende ser a correta, têm como pontos extremos, respectivamente, Goiânia, Mazargão, Goiânia e Corumbaíba, conforme se vê nos seguintes quadros de horários. 1. Goiânia, Mazargão, via Piracanjuba e BR-153. 2. Goiânia, Corumbaíba, via BR-153, Piracanjuba. Desta forma, como se vê, nenhuma das linhas tem como ponto de origem a cidade de Caldas Novas. O ato infracional está caracterizado e efetivamente comprovado nos autos. Quanto ao auto de infração número 40.938, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 40.938, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Como não está tendo nenhuma manifestação, em votação. O relator. Voto como relator.
Paulo, você está com o microfone desligado. Sorry, acompanha o relator. Terezinha, uma vez apresentado o relato e voto do membro Gilvan, o processo foi julgado e, pela manutenção do voto de fração, a unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. Item 4.2, processo 2021, final 4330, a ser relatado pelo relator Gilvan. A palavra está aberta ao membro Gilvan para a leitura do seu relato e voto. Processo número 2021-00294330, interessado Juarez Mendes de Melo, a auto-infração 40.927. Trata o processo do auto-infração número 40.927, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes de Melo, com base no inciso 4 do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG. A empresa foi autuada por executar na linha Goiânia-Paraúna o serviço com veículo de características e especificações técnicas diferentes das estabelecidas nos respectivos contrato ou norma da GR. A empresa foi objeto de denúncia na ouvidoria da GR, conforme se vê na solicitação de ouvidoria SO número 2021-036259, anexa ao auto-infração número 40.927. Consta dos autos, fotos dos bilhetes de passagem emitidos pela empresa e a fotografia do veículo que foi objeto de autuação. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 501/2021, AR recebida em 11 de 2021. Notificada apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. Alega em resumo em sua defesa o seguinte: 1. Inicialmente faz um resumo da autuação e entende que as alegações apresentadas para a lavratura do auto-infração não devem prosperar. 2. Entende que o auto-infração é nulo por observância do requisito formal inerente aos seguintes dispositivos do artigo 18 da Resolução 297/2007 CG na seguinte forma. Artigo 18, abre aspas, artigo 18. O auto-infração deverá conter sob penalidade o seguinte elemento básico. 7. A assinatura do agente autuante com a sua qualificação. Parágrafo 1º. O auto-infração deverá ser lavrado em pelo menos 3 dias, de igual teor e forma, devendo o infrator o seu preposto, quando for o caso, ou por o ciente na segunda via. Do parágrafo 2º. Na impossibilidade de ser obtido o ciente, ou recusando-se o infrator ou seu preposto a exará-la, o agente fiscal autuante consignará o fato no auto. 3. Parágrafo 3º. Após a lavratura, o auto-infração não poderá ser inutilizado e nem ter sustado a sua tramitação, devendo o agente autuante remetê-lo à autoridade superior competente, ainda que haja incorrido em erro ou engano no seu preenchimento, hipótese em que poderá ser declarado nulo ou sem nenhum efeito legal. 3. Alega falta de assinatura do fiscal e sua qualificação. 4. Adiante esclarece que, em conformidade com a nota técnica número 3, 2021, que foi encaminhada a todas as empresas do transporte regular pelo ofício circular número 4/2021, a linha está sendo operada na modalidade de semi-urbana, de Goiânia para Paraúna, com conexões em Pocilândia e Palmeiras de Goiás, nos horários e formas caracterizadas em sua defesa. 5. Ao final, requer o cancelamento do auto-infração. Em síntese, é o relatório. Fundamentação. Conheço da defesa porque apresenta os requisitos para a sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois, 1. O auto-infração número 40.927 está assinado na forma legal e o agente fiscal Paulo César Ferreira, corretamente identificado, inclusive com o número de seu CPF, 659-843-801-72. Segundo. 2. Uma via do auto-infração foi encaminhada eletronicamente para a empresa, autuada via e-mail registrado na GR e devidamente caracterizado como auto-infração número 40.927. O auto-infração foi lavrado no ato da fiscalização e não existe a obrigação legal de apor o ciente na segunda via. 3. A nota técnica número 3/2021, que foi encaminhada a todas as empresas do transporte regular pelo ofício circular número 4/2021, em nenhum de seus dispositivos autoriza a executar o serviço com veículo de características e especificações técnicas diferentes das estabelecidas no respectivo contrato ou norma da GR. 4. A empresa, em sua defesa, afirma que está operando a linha na modalidade de semi-urbana,
e, portanto, com veículos de características próprias para esta modalidade e de características técnicas diferentes dos empregados nas linhas convencionais. 4. A empresa foi objeto de anúncio na ouvidoria da GR, conforme se vê na solicitação de ouvidoria SO número 2021036259, anexa ao auto de infração número 40927. 6. A linha Goiânia para Una é convencional, conforme se vê no quadro de horários, e desta forma deve ser operado com veículos de características técnicas inerentes a esta modalidade. O auto infracional está caracterizado e efetivamente comprovado nos autos. Quanto ao auto infração número 40927, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 40927, pois ao ser lavado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Sem nenhuma manifestação, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Acompanho o relator. Belezinha, uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, o processo foi julgado e pela manutenção dos votos, pela manutenção do auto de infração, a unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. Item 5, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. Processo 2021, 4689. A palavra está com o membro Paulo Henrique para a leitura do seu voto. Interessado Gamair Vieira da Silva, microempresa, processo 2021, 00029004689, da auto de infração 40.955, de 3/11, lavrado em 3/11 de 2021, dispositivo legal, inciso 3º do parágrafo 78 da Resolução Normativa 105/2017, Conselho Regulador, executar o serviço de fretamento sem prévia autorização, a defesa tempestiva, datada em 12/11 de 2021. Passa ao relatório. Trata-se de recurso contra o auto de infração 40.955, lavrado em nome do autorizatária Gamair Vieira da Silva, microempresa, CNPJ 10.569.924, 1000 de Ré 48, com base no inciso 3º do artigo 78 da Resolução Normativa 105, Conselho Regulador. A notificação 589/2021, de 11 de novembro, foi encaminhada para a autuada através do AR, Correio, e foi recebida na data 19 de 2021, sendo que a referida defesa com argumento foi protocolada nessa agência no dia 12 de 2021, portanto, se faz tempestiva. Ela foi até encaminhada anterior ao recebimento do AR. O AR ele foi recebido, deu recebido até dia 19, e eles encaminharam dia 12 de novembro. O veículo, objeto do auto de infração 40.955, tem a placa KXS 1738, marca da Volkswagen, modelo M Polo Torino U, conduzido por Odorico Vieira da Silva, CNH 692181-818, categoria AD, realizando tratamento contínuo, trajeto ligando Barro Alto a Goianésia, Goiás. Em análise da defesa dos documentos apresentados, onde a empresa assim se manifesta, que o fiscal Guilherme solicitou ao motorista os documentos CNH, CPF e documentos de porte obrigatório, certificado da empresa, certificado do veículo e licença de viagem. Assim, os documentos foram entregues ao fiscal, entretanto, o fiscal alegou que o horário mencionado na licença de viagem estava incorreto e por esse motivo iria lavrar o auto de infração. Informando que foram aduzidos aos autos pela defesa o certificado de registro cadastral, data de validade 25/3/2022, certificado de registro de veículo, placa lá do veículo KXS 1738,
com data de validade 19 de 3 de 2022. E a licença de viagem da data de validade 15 de 12 de 2021. Um pequeno detalhe, que nessa licença de viagem aí, havia o rol dos dias permitidos em novembro. E para a data da autuação do dia 3 de novembro, não constava no rol. Apesar dela ter essa validade em 15 de 12, no rol não estava consignado o dia 3 de novembro. A autuada pediu, no final das alegações, o cancelamento do auto de infração com a consequente não aplicação da penalidade específica. Em síntese, o relatório. Fundamentação e voto. No termo do artigo 32, inciso 5, combinado com o parágrafo único da resolução 297/2007, Conselho de Gestão, a autuada deve juntar a defesa, o seu contrato social, o estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência ou de seu representante legal, sob pena de não ser levado em consideração. Verifica que a defesa atende aos requisitos de sua admissibilidade, assim passa a analisar sua fundamentação. Na prestação de serviço de fretamento no transporte rodoviário intermunicipal de passageiro, conforme dicção do inciso 3º do artigo 78 da Resolução Normativa 105/2007, sujeitará o infrator à penalidade de multa classificada de natureza gravíssima ao executar o serviço de fretamento sem prévia autorização. Observando a licença de viagem 115/129, emitida em 5 de 11 de 2021 para o veículo de placa KXS 1738, em nome do operador Gamair Vieira da Silva, verificamos que não consta o dia 3, que eu tinha feito referência, no rol dos dias autorizados para o mês, ano, novembro e dezembro, apesar da data de validade estampada na licença ser de 15 de 12 de 2021. Entretanto, vislumbra-se que o agente fiscal cometeu um equívoco ao consignar no campo descrição do formulário eletrônico do auto de infração, entre aspas, o veículo em serviço sem portar licença expedida pela GR, em parênteses, falha no preenchimento do auto de infração, e descreve no relatório circunstanciado que o veículo estava realizando transporte intermunicipal entre os municípios de Barro Alto e Goianés, fretamento contínuo, sem licença da GR. No ato, lavramos o auto de infração por executar um serviço de fretamento sem prévia autorização, ensejando provável prejuízo à defesa do denunciado. Considerando a resolução 297/2007, em seu artigo 18, inciso 6º, em que diz: o auto de infração deverá conter, sob pena de nulidade, os seguintes elementos básicos. Inciso 1, dispositivo, entre reticências, inciso 6, dispositivo legal regulamentar violado e a infração cometida. Nos termos do artigo 53 da Lei Estadual 3.800, que regula o processo administrativo na Universidade de Goiás de administração pública, deve anular seus próprios atos quando os eivados de vício e legalidade, podendo revogados por motivo de conveniência, oportunidades, respeitando os direitos adquiridos. É importante ressaltar que a BGR controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, nos termos do inciso 3º, parágrafo 2º, do artigo 1º da Lei 3.569, de dezembro de 1999, e do Decreto 9.533, de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, do artigo 2º do Decreto 8.444, 1º de setembro de 2015. Tempo concluída a análise das peças do auto, apresento o seguinte voto. Considerando o que consta dos autos e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40.955, pois, ao ser lavrado, não atendeu às formalidades legais. Voto pelo cancelamento do auto de infração 40.955, dispondo ao entendimento da prestação dos demais membros da Câmara de Julgamento, observando o disposto do artigo 19, parágrafo 8º da Lei 3.569, acerca do superior reexame e deliberação do Conselho Regulador. Aí está o meu voto. Uma vez lido o relato, voto do membro Paulo Henrique, a palavra está aberta aos demais membros. Cadê meu voto? A palavra está com o membro Gilvan para a leitura do seu voto.
Processo número 2021-0002-946-89, interessado Gamaí Vieira da Silva, auto-infração 40.955. Trata o processo do auto-infração número 40.955, lavrado em nome da empresa Gamaí Vieira da Silva, ME, com base no inciso 3 do artigo 78 da Resolução Normativa número 105/2017-CR. No relatório circunstanciado, o fiscal fez constar que a empresa realizava o trajeto Barro Alto, Goianésia, o transporte e fretamento contínuo sem licença da GR. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 589/2021 e AR recebida em 19/11/2021. A defesa apresentada é tempestiva e passa a fazer parte integrante deste ato. Neste documento, em resumo, alega: 1. Inicialmente faz um resumo da autuação e diante afirma que a empresa estava em situação regular e relaciona e junta, dentre outros, os seguintes, ao processo, os seguintes documentos. Certificado de registro cadastral número 01969, emitido em 25/3/2019, com validade até 25/3/2022. Certificado de registro de veículo número 29.772, emitido em 19/9/2021 e com validade até 19/3/2022. Licença de viagem número 11.2763, emitida em 24/9/2021 e com validade até 5/11/2021. Licença de viagem número 11.5129, emitida em 5/11/2021 e com validade até 15/12/2021. 2. Adiante faz outras considerações e, ao final, requer o cancelamento do auto de infração. As ações da defesa também estão caracterizadas no relatório número 181/2020. Conheço da defesa porque apresente os requisitos para sua admissibilidade e passo a analisá-la quanto ao mérito e entendo-a procedente. A empresa Gamaí Vieira da Silva, ME, ao ser autuada em 3/11/2021, por executar o serviço em prévia autorização com base no inciso 3 do artigo 78 da Resolução Normativa número 105/2017, estava em situação regular, consoante vendo as seguintes licenças. Licença de viagem número 112.763, emitida em 24/9/2021 e com validade até 5/11/2021. Licença de viagem número 115.129, emitida em 5/11/2021 e com validade até 15/12/2021. Acrescente-se a isto que o auto de infração número 40.955 apresenta uma grave e insanável inconsistência ao tipificar a infração no inciso 3 do artigo 78 da Resolução Normativa número 105/2017-CR, que é executar o serviço sem prévia autorização e, em sua descrição, consignar que o veículo estava em serviço sem portar a licença expedida pela GR, conforme se vê respectivamente nos campos de infração e descrição. A título de ilustração, a licença de viagem é de porte obrigatório, nos termos do inciso 2 do artigo 39 e sua penalidade prevista no inciso 2 do artigo 75, ambos da Resolução Normativa número 105/2017-CR. Assim, face à inexistência de provas e baseado na presunção de inocência do infrator, entendo que não existe a conduta infracional caracterizada no auto de infração número 40.955. Esta decisão é amparada no que dispõe o artigo 53 da Lei Estadual número 13.800/2001, que regula o processo administrativo do âmbito do Estado de Goiás, em consonância com as súmulas 346 e 473 do STF, que preceituam que, abre aspas, a administração pública pode anular seus próprios autos quando derivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, fecha aspas. Voto. Considerando o que consta dos autos e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 40.955, em decorrência de que não ficou comprovada a conduta infracional nele caracterizada, com agravante que a instrução processual é frágil e não possui elementos para sua comprovação, voto pela sua anulação, observando que dispõe o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569/1999 e o artigo 34 do Decreto número 9.533/2015. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilban, a palavra está aberta aos demais membros. Só uma colocação, foi até bom a leitura do voto do membro Gilban, Paulo, porque quando você leu, realmente me surgiu uma dúvida, porque aquela licença explanada, ela é a partir do dia 5, não teria como ela ter a data do dia 3 no seu rol de dias.
Mas com a apresentação da licença anterior, ficou caracterizado que o veículo realmente ele não estava portando a licença. Então, vê que o auto-infração foi tipificado de forma errada. Não é falta de licença, é falta do porte da licença. Como o Paulo bem frisou, né, as duas licenças estão no auto, né, Paulo? Todas as duas estão lá, a defesa foi bem caracterizada. Mas na primeira eu não consegui, pelo relato, eu não tinha conseguido ver essa situação, mas ficou bem claro agora. Então, se ninguém quer manifestar, é em votação. Voto com o relator. Acompanho o relator. Uma vez lido o relato e voto os membros, o membro relator e o membro Gilvan, a unanimidade de voto pela anulação do auto-infração. Próximo item da pauta. Item 6, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator André Luiz de Freitas. É o processo 2021, final 4332. A palavra está com o membro André para a leitura de seu voto. Relatório 185 de 2021. Interessado, útil, União Transporte Interestadual de Luxo, Limitada. Processo 2021, final 4332. Número do auto 40.919, de 18/10/21. Dispositivo legal, inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, de 2014. Prestar o serviço intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Defesa tempestiva, protocolada na AGR em 17/11/2021. Trata o processo do auto de infração 40.919, lavrado em nome da empresa Útil União Transporte Interestadual de Luxo Limitada, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, de 2014. A empresa foi autuada no TRP de Mineiros, Goiás, e, segundo o fiscal Juscelino Vaz de Almeida, abordou o veículo ônibus placa LMU 2D29, de propriedade da Útil União Transporte Interestadual de Luxo Limitada, o qual estava operando a linha interestadual Cuiabá-Mato Grosso a Rio de Janeiro, RJ. E que no ato da fiscalização foi constatado o transporte intermunicipal de um passageiro de Santa Rita do Araguaia, Goiás, a Mineiros, Goiás. Consta também no relatório circunstanciado o termo de declaração da passageira, a senhora Raíssa Eloine de Paula, declarando viagem de Santa Rita do Araguaia, Goiás, a Mineiros, Goiás, e bilhete de passagem constando origem em Alto Araguaia, Mato Grosso, a Mineiros, Goiás. Consta ainda do auto de infração 40.419, 40.919, o termo de qualificação do passageiro, a passagem do passageiro com os respectivos nomes e números de documentação de identificação, a origem e o destino, o preço pago e data de emissão, bem como imagem da parte frontal do ônibus demonstrando a placa e sua numeração LMU 2D29. Consta dos autos o despacho 468, informando que não foi constatada a reincidência específica para a empresa Útil União Transporte Interestadual de Luxo Limitada, CNPJ 33.337.001.52, na Lei 18.673/14, nos últimos 12 meses, a contar do dia 18/10/21. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 500/2021, em 20/10/21, e IAR datado de 10/11/21. Notificada na forma legal, apresentou tempestivamente a sua defesa em 17/11/21. Fundamentação e voto. Inicialmente, verifica-se que a defesa atendeu o requisito básico para a sua admissibilidade no que se refere ao prazo para a sua apresentação, protocolando sua defesa em 17/11/21, portanto, tempestivamente, e desta forma está caracterizado e assim passo a analisá-lo. A empresa Útil União Transporte Interestadual de Luxo Limitada relata em sua defesa
e ante a constatação de vício na lavratura do auto de infração, venha notificado e expor suas razões a fim de requerer que seja cancelado o auto de infração em epígrafe, e que, abre aspas, promovida a análise do auto de infração, foi verificado que a empresa notificada não utiliza linha que detém concessão estadual para executar seccionamento não autorizado em trecho intermunicipal e pede a nulidade da peça de autuação pelo que passamos a expor a seguir. A empresa não realiza transporte de passageiros da cidade de Santa Rita do Araguaia, Goiás, para Mineiros, Goiás, e que possui autorização para embarque e desembarque de passageiros nas referidas localidades notificadas, mas não apresenta nenhuma contraprova no processo. As alegações quanto ao mérito e conteúdo, a ausência de documentação a comprovar contraditório na defesa, são precárias e insuficientes de fundamentação, pois não é precisa quanto às justificativas que entende ser aplicado ao caso em exame. Pela insuficiência de argumentos apresentados na defesa, o auto de infração 40.919 deve ser mantido, pois a defesa é inconsistente e não possui elementos para comprovar que a empresa útil União Transporte Interestadual de Luxo Limitada não realizava o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Assim, face à inexistência de provas e na falta de apresentação documental, entendo que existe a conduta infracional caracterizada pelo fiscal Juscelino Vaz de Almeida, no auto de infração 40.919. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40.919, em decorrência de que ficou comprovada a conduta infracional nele caracterizada e que possui elementos para sua comprovação. Voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto o membro André, a palavra está aberta aos demais membros. Gilvan, seu microfone está desligado. Vou proferir o voto. Obrigado. A palavra está aberta ao membro Gilvan para a leitura de seu relato e voto. Processo número 2021-000-2943-32, interessado, União Transporte Interestadual de Luxo Limitada, útil, auto-infração 40.919. Trata o processo do auto-infração número 40.919, lavrada em nome da empresa União Transporte Interestadual de Luxo Limitada, útil, com base no inciso 2 do artigo 6º da lei, número 18.673/2014. A empresa foi autuada no terminal rodoviário de Mineiros, segundo o fiscal Juscelino Vaz Almeida, realizando o transporte rodoviário de passageiros entre Santa Rita do Araguaia a Mineiros, Goiás, utilizando a linha interestadual de Cuiabá-Tocantins a Rio de Janeiro, RJ. Consta dos autos o termo de declaração firmado pela passageira Raíza Eloine de Paula e o bilhete de passagem emitido para o trajeto Alto Araguaia-Mato Grosso para Mineiros, Goiás. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 500 e AR, datado de 10/11/2021. Notificada, apresentou o tempestamento de sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 185/2021. Em síntese, o relatório. Conheço da defesa porque apresente os requisitos para sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. A infração está caracterizada e efetivamente comprovada nos autos, consoante se vê no termo de declaração firmado pela passageira Raíza Eloine de Paula, em que afirma que sua viagem tem como origem o município de Santa Rita do Araguaia e como destino o município de Mineiros, Goiás. A empresa, ao ser autuada, utilizava a linha federal 11.001661, Cuiabá, Mato Grosso, Rio de Janeiro, RJ, para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, com bilhete de passagem emitido para o trajeto Alto Araguaia, Mato Grosso, para Mineiros, Goiás. É vedado realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, sem a devida concessão, permissão ou autorização, nos termos que dispõe o inciso 2 do artigo 6º da Lei nº 18.673/2014.
quanto ao auto-infração número 40.919, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 40.919, pois ao ser lavado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Eu acompanho o voto do membro André, né, do relatório do André, e só tenho a dizer que contrafaço argumentos, uma vez tendo o termo declaração do passageiro devidamente, né, noticiando sobre a viagem, muito bem fundamentado e muito robusta, né, esse termo de declaração, né. Em votação. Eu acompanho o relator. Belezinha? Fica consignado o processo julgado pela manutenção do auto-infração à unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. Item 7. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Wilson Costa Ferreira. Processo 2021, final 383. A palavra está aberta ao membro Wilson para leitura e relato do seu voto. Nosso processo é o de número 2021, final 3083. A parte interessada é Expresso São José do Tocantins Limitada. O auto de infração é o 40.802. Foi emitido em 11/8/2021. A infração capitulada contra a autuada foi utilizada na execução do serviço, veículo não registrado na AGR. O dispositivo infringido é o inciso 4 do artigo 77 da Resolução Normativa 105/77. Dos fatos, versam os autos sobre o auto de infração 40.802, lavrado em 11/8/2021, em desfavor da empresa Expresso São José do Tocantins Limitada, CNPJ 02227767, mil de ré, -83, imputando a mesma infração capitulada no inciso 4 do artigo 77 da Resolução Normativa 105, utilizar veículo não registrado junto ao regulador, no trecho Goiânia-Anápolis. O veículo utilizado detém a placa ONX 3586, marca Volkswagen, modelo Marco Polo, dirigido pelo motorista Francismar Neves da Costa, tendo o CNH 0447-661-4570, categoria AD. A autuada acusa recebimento de aviso de notificação de autuação na data de 1/9/2021, proveniente da notificação 290/2021 SUP. Então, somente apresenta a sua defesa na data de 15/9/2021, transcorrido, portanto, prazo superior ao capitulado no caput do artigo 83 e respectivos parágrafos da Resolução 105/77, motivo pelo qual passa a condição de rével. Mesmo sob a condição retromencionada, passa a conhecer a fundamentação constante da peça de defesa da notificada, para, ao final, manifestar o voto de entendimento da defesa. Opilando os autos, temos que a autuada, ao insurgir-se contra o auto de infração, atendeu ao disposto no artigo 84, inciso 1 a 4, parágrafo único da norma reguladora. Não há, portanto, o que questionar no tocante ao poder de gerência de seu representante legal. Assevera que o veículo de placa ONX 3586 se encontra devidamente registrado na AGR em nome da empresa Expresso São José do Tocantins Limitada, sob o status de em andamento de baixa, conforme documento eletrônico emitido pela AGR, apensado aos autos. Consultando o setor de cadastro da AGR, o mesmo informou que o registro do veículo em comento foi dado baixa em 8/10/2021, deixando o mesmo a frota da autuada a partir desta data. Vistas aos autos de infração, se tem que a empresa Expresso São José do Tocantins Limitada foi autuada na data de 11/8/2021, estando, portanto, o veículo sob a condição de baixa em andamento e, portanto, incluso em sua frota.
menciona que o indeferimento de baixa do veículo se deve à existência de débito junto ao regulador, referente à taxa de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. Afirma que tal fato a impede de exercer qualquer ato administrativo, incluindo a baixa do veículo em comento. Entende a autuada que a alegação de impedimento de baixa do veículo não tem amparo legal na legislação em vigor. Afirma que a restrição é ilegal, mencionando o teor do artigo 54 da Lei 18.673, a seguir transcrito. Artigo 54. Para a realização de qualquer ato de que trata esta lei, é obrigatória a apresentação da certidão negativa de débito do ente regulador, exceto para os casos de defesa, recurso e expedientes encaminhando documentos e resposta de solicitação deste ente regulador. Entende a autuada que a lei em comento, em momento algum, faz menção ao procedimento de baixa de veículos. Registra que o capítulo 8º, que trata dos veículos, menciona apenas o registro de veículos, omitindo a normatização de procedimentos de baixa. Assim, aduz que o procedimento de baixa não pode ser vinculado à apresentação da certidão negativa de débitos. Menciona que apenas o registro de veículo, com previsão legal na Lei 18.673, é que poderia ter restringido o procedimento de baixa, conforme consta no artigo 17, a seguir transcrito. Artigo 17. O pedido de registro de veículo deverá ser formalizado com os seguintes documentos: requerimento assinado pelo representante legal com firma reconhecida. Inciso 2. Relação dos veículos acompanhada de cópia autenticada dos respectivos certificados de registro e licenciamento de veículos, CRLV. E seguro obrigatório, DPVAT, emitidos pelo DETRAN. Inciso 3. Laudo de vistoria, exceto para os veículos 0 km, e com nota fiscal emitidos no período de até 60 dias, a contar da data de sua emissão. Inciso 4. Apólice de seguro de responsabilidade civil em vigor, em nome da pessoa jurídica e onde conste a identificação do veículo. E o inciso 5. Certidão negativa de débitos da AGR, do qual o relator grifou. Na hipótese da legislação reta mencionada se aplicar aos procedimentos de baixa, a autuada traz à tona o entendimento consolidado no âmbito do STF, que, no julgamento das ADIs 173 e 394, entendeu da inconstitucionalidade da Lei Federal 7711/18, a qual, abre aspas, obrigava as empresas a comprovarem quitação de créditos tributários como condição para a prática de diversos atos, dentre os quais o registro de contrato relativo à alienação de bens, fecha aspas. Frisa que o STF entendeu a norma como modo indireto de coerção ao pagamento de tributo. Prosseguindo em suas alegações, a autuada aponta as súmulas do STF versando sobre a matéria em análise. Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo. Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias na alfândega e exerça suas atividades profissionais. Concluindo, entende que esse tipo de restrição ofende o princípio constitucional do devido processo legal, pois impede a empresa de plenamente exercer seus direitos de defesa e contraditório. Isto posto, pugna pelo cancelamento do auto de infração 40.802, lavrado ilegalmente em seu desfavor. Sumariamente, é a defesa da autuada. Da manifestação de voto. No presente caso, o agente fiscal emitiu um AI com base na informação de que o veículo ONX 3586 não constava como registrado junto ao setor de cadastro do regulador. Todavia, o veículo em comento, à época da lavratura do auto de infração, ainda integrava a frota da empresa autuada, deixando essa condição apenas em 8/10/2021, quando o mesmo foi dado baixa pelo setor competente do regulador. Assim, o auto de infração lavrado não deve prosperar, sob pena de contrariarmos o mandamento legal. A negativa do regulador em não proceder à baixa do veículo, seja por que motivo for, mantém o veículo sob efetivo registro, o que conflita com o dispositivo motivador da lavratura do auto de infração.
a inexistência de registro do veículo junto à AGR. Por fim, convém registrar que o agente fiscal, ao emitir o auto de infração em análise, refere-se à autuada como Expresso São José do Tocantins, limitada, CNPJ 02-227-767, mil de réu 83. Todavia, ao mencionar na descrição e relatório circunstanciado, refere-se à mesma como Empresa São José do Tocantins Limitada. Tal situação fere o inciso 1º do artigo 80, quando no auto de infração não se tem com clareza a qualificação da empresa infratora. Da análise das peças dos autos e considerando, primeiro, o fato do veículo à época da lavratura do auto de infração, 11/8/2021, ainda se encontrava vinculada à frota da empresa autuada, deixando essa condição apenas em 8/10/2021, quando da efetivação de sua baixa pelo regulador. Considerando, 2, que as arguições formuladas pela autuada, tendo estas como base de sustentação a legislação vigente e entendimentos de instâncias superiores do direito pátrio, considerando, 3, os princípios do direito administrativo previstos estes no artigo 37 da CF 88, as quais impõem à administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios, a subserviência à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Considerando, 4, que compete à AGR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3º, do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, de 27/12/99, e do inciso 3º, parágrafo 4º do artigo 1º do decreto 9.533, de 9/10/2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21/11/2014, e do artigo 2º do decreto 8.844, de 1/9/2015, e considerando, 5, que a administração deve anular seus próprios atos quando derivados de vício de ilegalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, artigo 53 da Lei 13.818, de 1/2021. Apresento a seguinte manifestação de voto. Anular o auto de infração 40.802, lavrado em desfavor da empresa Expresso São José do Tocantins Limitada, com base na legislação vigente, argumentos de defesa apresentados pela autuada, bem como na inexistência de fundamentação legal que sustente a sua manutenção. Nada mais havendo a relatar, submeto o entendimento à apreciação dos demais membros da Câmara de julgamento. Uma vez lido o relato e voto meu, Gilvan, antes de qualquer coisa, eu só queria tirar uma dúvida. O Wilson, eu estava olhando aqui, você trouxe ela como uma defesa intempestiva, mas eu olhando, eu acho que ela é tempestiva. Não, passa mais. É porque na notificação, mesmo o artigo 83 da lei falando que são 10 dias, a notificação ela é dada como 10 dias úteis. Úteis. Isso, então você tem que excluir sábado, domingos e feriados. Aí ela cai, ela foi protocolada dia 14/9. Ok. Eu vou dar uma olhada então aqui, ó. Só a título de informação para não deixar. A palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está aberta como membro de Gilvan para a leitura de seu voto. Número 2021-0000-2930-83, Expresso São José do Tocantins Limitada, auto de infração 40.802, defesa tempestiva, traço o processo do auto de infração número 40.802, lavrado em nome da empresa Expresso São José do Tocantins Limitada, com base no inciso 4 do artigo 77 da Resolução Normativa número 105/2017-CE. No auto de infração número 40.802, e no relatório circunstanciado, consta que a empresa utilizava na execução do serviço veículo não registrado na GR. Ao ser autuada, realizava o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade de fretamento no trajeto Goiânia-Goiás, Anápolis-Goiás, utilizando o veículo de placa ONX 3586. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 290/2021 e a AR recebida em 1/9/2021. Notificada apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 184/2021. Em síntese, o relatório.
Conheço da defesa por estar presente os requisitos para sua admissibilidade e entendo-a pertinente. Instado a se manifestar no processo 2021-0002-937-86, a Coordenação de Cadastro e Licenciamento informou que o veículo de placa ONX 3586, no período de 6/9/2017 a 8/10/2021, estava registrado na GR em nome da empresa Expresso São José do Tocantins Limitada, consoante vendo a informação prestada via e-mail. Acrescente-se a isso que as empresas Expresso São José Tocantins Limitada, objeto desta autuação, e a empresa transportadora São José do Tocantins Limitada, que pertence ao mesmo grupo econômico, e o mesmo veículo, placa ONX 3586, já foram objeto de autuação pela mesma infração em diversas oportunidades em um curto período de tempo, na seguinte forma. 1. Auto-infração 40.857, processo 2021, final 3786. 2. Auto-infração 40.796, processo 2021-2905. 3. Auto-infração número 40.797, processo 2021, final 2912. 4. Auto-infração número 40.803, processo 2021-3098. 5. Auto-infração número 40.802, processo 2021, final 3083. 6. Auto-infração número 40.838, processo 2021, final 3560. 7. Auto-infração número 40.839, processo 2021, 3561. No meu entendimento, o caso é um exame em decorrência das mesmas condições operacionais na prestação do serviço de fretamento trajeto Goiânia-Goiás, Anápolis, Goiás, e que foi objeto das autuações assim mencionadas, caracteriza claramente o bis in idem. O agente fiscal aplicar repetidas vezes a mesma penalidade para o mesmo fato, serviço de fretamento ou trajeto Goiânia-Goiás, Anápolis, Goiás, sem adotar outras medidas previstas na legislação, o fez de forma equivocada. E a GR, como ente regulador, deixou de cumprir o seu papel, que é de regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos no Estado de Goiás. Desta forma, embasado na informação da Coordenação de Cadastro e Licenciamento, e que está caracterizado o bis in idem, o auto-infração número 40.802 deve ser anulado, em decorrência de que não está caracterizada a infração nele tipificada. Essa decisão é amparada no que dispõe o artigo 53 da Lei Estadual número 3.800/2001, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Goiás, em consonância com as súmulas 346 e 473 do STF, que prefeitou que, abre aspas, a administração pública pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, fecha aspas. Voto. Considerando que consta dos autos e que existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 40.802, em decorrência de que não ficou comprovada a conduta infracional nele caracterizada, com o agravante de que a instrução processual é frágil e não possui elementos para sua comprovação, voto pela sua anulação, observando que dispõe o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei nº 13.569, de 1999, e o artigo 34 do Decreto 9.533, de 2015. Uma vez lido relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Como não tem nenhuma manifestação de algum membro, em votação. Voto com o relator. Eu não voto. Eu acompanho o relator e o professor Wilson é especialista em expressão José, né? E porque dos 7 processos aqui, parece que 5 foram relatados por ele. Voto com o professor Wilson, né? Com o relatório dele. Então, dá-se por encerrada a votação. Terezinha, anotamos que o processo foi votado, julgado pela anulação do auto-infração à unanimidade dos votos. Assim, damos por encerrada a nossa reunião, lembrando que solicito a assinatura da ata e da lista de presença no processo final 175. Boas festas a todos vocês, que tenham um grande Natal, Feliz Natal com toda a família e podemos nos encontrar na próxima semana para a nova reunião. Galino, Obrigada. Seja para nós, com muita saúde, com muita paz. Galino, o presente de Papai Noel, o presidente costuma dar um presente para os membros. Tá querendo presente. Reunião na próxima semana. Um grande presente, poderia ter sido anulada. Bom dia a todos.
Então, Abraço. abraço a todos. Abraço a todos. Obrigada. Bom dia.